Para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público, oficia junto à Corte de Contas. Excelência, primeiramente, tenho o processo 13451 de 2006. É um processo que cuida da tomada de preço 14 de 2006 e deu ensejo a várias contratações, quais sejam da Prefeitura Municipal de Viçosa, cujo gestor à época era o senhor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida. No contrato 2020, o objeto é a contratação de empresa para fornecimento de materiais e medicamentos para o Hospital Municipal de Viçosa, no valor de R$ 45.500, cuja contratada foi a empresa Drafonte Limitada. No contrato 2021, no valor de R$ 544, com o mesmo objeto, a contratada foi a empresa DMC Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Limitada. No contrato 2022, com o mesmo objeto, no valor de R$ 13.600, a empresa contratada foi a Casa do Médico Limitada. No processo 2023, também com o mesmo objeto, no valor de R$ 2.404, a contratada foi a empresa BH Farma Comércio Limitada. No processo 2024, no valor de R$ 12.600, com o mesmo objeto, a contratada foi a empresa, a empresa Nordeste Hospitalar Limitada, EPP. No contrato 2025, com o mesmo objeto, no valor de R$ 7.700, a empresa contratada foi a Comercial Cirúrgica Rio Clarense Limitada. No processo 2026, também com o mesmo objeto, no valor de R$ 9.000, a empresa contratada foi a Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Limitada. E por derradeiro, no contrato 2027, também com o mesmo objeto, no valor de R$ 6.800, a contratada foi a empresa CEMED Produtos Farmacêuticos Odontológicos Limitada. Em todos, verificou-se a publicação do extrato contratual. A Procuradoria Jurídica prestou informações às folhas 813 e 815. O Ministério Público Especial, junto a esta Corte de Contas, atuou através do parecer 397 de 2013, opinando pela regularidade com ressalvas no procedimento em apreço, tendo em vista a ausência de nota de empenho. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu ratifico o parecer que consta dos autos, no sentido da regularidade das 8 contratações que se originaram dessa tomada de preço, contratações para aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares, e a ressalva que é feita é unicamente em razão da ausência de nota de empenho. E deve-se considerar, diante desse apontamento, que a nota de empenho já é uma questão referente à execução da despesa e que a ausência dela nesse processo de contratação
talvez não indique a sua inexistência fática, né? Até porque o controle que é feito pelo tribunal nesses processos de contratação, ele é feito sobre o próprio procedimento licitatório e sobre o aspecto formal do instrumento do contrato, quando ele existe. Então, nesse sentido, com essa observação, eu ratifico o parecer do Ministério Público pela regularidade com essa ressalva. A palavra, relator. Inicialmente, faz-se necessário realizar uma breve distinção entre empenho e a nota de empenho, uma vez que o empenho é o ato de autoridade que cria obrigação para o ente público, na forma do artigo 58 da Lei 4320 de 64, enquanto que a nota de empenho é apenas um dos instrumentos que pode materializar esta obrigação na forma do artigo 61 do mesmo diploma legal. E sendo assim, havendo no contrato, nas contratações, no procedimento, tudo decorrente do procedimento licitatório regular, devidamente subscrito por autoridade competente, o indicativo da rubrica orçamentária, pela qual correrá a despesa advinda da obrigação assumida, existirá a conformação de seus termos às exigências legais, resguardando adequadamente o direito do credor, a respectiva contabilização da despesa e evidenciando, portanto, a correta sequência dos atos administrativos. No caso em análise, observa-se que formalmente há o atendimento das exigências legais, uma vez que consta dos termos contratuais. Só um minutinho, por favor, gente. Excelência, aqui a partir do item 6 em que eu li, onde eu comecei falando em assim sendo, entenda-se, deste modo, como um dos modos de evidenciar-se o empenhamento prévio da despesa, havendo no contrato, decorrente de procedimento licitatório regular, devidamente subscrito por autoridade competente, o indicativo da rubrica orçamentária, como manifestado, inclusive, as folhas 73 e 75 dos autos, pela qual correrá a despesa advinda da obrigação assumida, existirá, aí sim, a conformação de seus termos com as exigências legais, resguardando adequadamente o direito do credor, a respectiva contabilização da despesa e evidenciada, portanto, a correta sequência dos atos administrativos. No caso em análise, observa-se que, formalmente, ao atendimento das exigências legais, uma vez que consta dos termos contratuais, especificamente em suas cláusulas terceiras, a dotação orçamentária que deu lastro à despesa assumida pela municipalidade, notadamente na rubrica 3390-3000, e pela regularidade do ajuste, este emanado de ato de gestão da autoridade que criou a obrigação para o ente público, bem como explicitamente posto no artigo 50 da supracitada Lei 4320 de 64. Da análise dos autos, que levou em conta a conformação do procedimento com a legislação de regência, realizando o cotejamento de suas circunstâncias com o direito posto, verificou-se que segue.
por apenas exemplificar que o ROC é extenso. Procedimento administrativo regularmente autuado, lista de medicamentos de consumo mensal e trimestral requisitado para licitação, lista de materiais hospitalares mensal e trimestral requisitados para licitação, despacho do prefeito autorizando cotação de preços, descrição de objeto, enfim, tudo mais que se conforma à legislação. Sendo assim, excelências, pelo que consta dos autos, consideramos em parte o parecer ofertado pelo órgão ministerial que atua junto à Corte, entendemos que o processo está apto a ser submetido à análise do colegiado. Desta forma, eu trago o voto para que esse ato de gestão e os atos que aqui citados, contratos que lhe deram sequência, sejam julgados regulares, registrando-se, anotando-se para os seus efeitos legais, conforme aqui declinado, cada contratado em cada um dos contratos, na forma disposta na legislação interna que rege a matéria. Esse é o meu voto, senhor presidente. E aqui também que, em virtude de ter sido Não, desculpe, né? Na verdade, eu estou confundindo com outro contrato. O meu voto encerra exatamente aí: julgar, regular, registrando-se, anotando-se o procedimento e os termos contratuais que lhe foram seguidos. É como voto, senhor presidente. Em discussão e votação. Conselheira Ana Raquel, como vota? Acompanho o relator. Também acompanha o relator. Aprovado. Excelência, esse processo 3451, ele vai ter aqui só uma correção de texto, já vai Vossa Excelência. Excelência, eu tenho agora o processo 17732. Excelência, esse processo me parece que eu estou impedido. Excelência, deixa eu verificar aqui que eu não tenho essa informação. Tem o número do parecer, 1191 de 2014. Tem informação que esse parecer aqui é de Vossa Excelência. Desde já me declaro impedido e transmito a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Excelências, então tem um processo 17732 de 2003, um leilão leilão número 1 de 2003, ocorrido em 28 de agosto de 2003, alienação de bens móveis inservíveis e também de bens apreendidos pertencentes à municipalidade. Aqui temos o valor total da avaliação, que montou em cerca de 103 mil reais. O valor resultante do evento alcançou um montante de 130 mil reais e para a municipalidade foi repassado o valor de 119 mil reais. Aqui, entre o município de Arapiraca, e foi contratado, junto à Juceal, o senhor Isaldo Sobral e Silva Leiloeiro. Aqui, assim, tendo em vista da análise da documentação dos autos, que ela foi encaminhada ao tribunal, mas de forma intempestiva, que a Procuradoria Jurídica prestou informações às folhas 146, que o Ministério Público se manifestou no parecer 1191 de 2014, opinando pela regularidade do leilão, com fundamentos nos princípios da segurança jurídica e duração razoável do processo. Ato seguinte, os autos foram objetos de análise, onde verificou-se procedimento administrativo regularmente autuado,
informações de controle administrativo detalhando a pretensão e justificando a finalidade, portaria designando o servidor para avaliação dos tais bens inservíveis, decreto regulamentando a alienação de tais bens, relatório de comissão, pareceres jurídicos e tudo mais relativos a exigências legais. Sim, tendo com base a manifestação apresentada e a documentação submetida à análise desta Corte de Contas, entendemos que este leilão pode ser objeto, o procedimento que retrata este leilão pode ser objeto de deliberação por parte deste tribunal, onde eu trago aqui meu voto no sentido de julgar regular o leilão com ressalvas, realizado no município de Arapiraca, conforme os normativos internos que regem a matéria, e a ressalva é exatamente que nas próximas contratações o gestor ou aqueles que houverem substituído, observe estabelecido no calendário de gestores, de obrigações de gestores públicos, trazido ao mundo através da Resolução Normativa número 2 de 2003 desta Corte de Contas, quanto à forma e ao prazo de envio da documentação. Remeteu o processo ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência, vislumbrando o malferimento do prazo lá disposto quanto ao envio das informações, no mais publicizar a decisão para os seus efeitos próprios. É como voto, senhor presidente. Consideração? Desculpe, senhor presidente. Com a palavra do órgão ministerial. Bem, quando o processo ingressou no Ministério Público de Contas para manifestação, ele já tramitava no Tribunal de Contas há mais de 10 anos, e a manifestação do Ministério Público teve por base a consolidação da situação jurídica em razão do transcurso do tempo, né? Então, em razão disso, a manifestação é pela regularidade do leilão, com base nos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. Em relação às considerações que foram feitas pelo conselheiro Anselmo, pelo atraso, né, na remessa, não foi isso? Do encaminhamento. Isso. Como o processo ele é datado de 2003, e a IN é de 2003, eu não sei se já seria a época da remessa, se ela já era exigível, né? Porque sendo a IN de 2003 e sendo o processo também de 2003, só para se certificar se já foi após o início da vigência da IN. E sendo também um fato gerador que remonta ao ano de 2003, se haveria a utilidade da abertura de um procedimento, uma vez que a pretensão punitiva já estaria prescrita. Em discussão e votação, como vota a conselheira Ana Raquel? Presidente, eu voto no mesmo sentido com relação ao julgamento da regularidade do procedimento, sim, mas excetuando a medida de encaminhar para o FUNCONTAS para abrir procedimento para verificar a intempestividade do envio, considerando o lapso de tempo decorrido. Como voto, conselheiro Alberto Pires? Acompanha a conselheira Ana Raquel. Então, aprovado, vencido o relator. Tá? Que aí o meu voto foi pela ressalva em função do atraso, e você está votando pela regularidade, né? Então, para o acordo, a conselheira Ana Raquel, neste processo, que também peço paciência, que vamos fazer aqui apenas uma adequação textual. Senhor presidente, devolvida a presidência, excelência. Vossa Excelência, com a palavra, excelência. Excelência, tenho aqui 2 processos.
dos processos de aplicação de sanção é o processo 14492 de 2015, aplicação de sanção em processo aberto pelo FUNCONTAS ao gestor do Fundo de Saúde do município de Paulo Jacinto, exercício financeiro de 2015, pelo não envio da quarta remessa SICAP, que corresponderia aos meses de julho e agosto, descumprindo assim o que estabelecido na Instrução Normativa 2 de 2010. A notificação ocorrera em 8 de fevereiro de 2018. Aqui eu estou com uma dúvida nesse processo. Se ele não passou aqui, não tem a informação que tenha passado pelo órgão ministerial. Sim, que foi notificado nessa data, desculpe, em 8 de fevereiro de 2018, para manifestar-se. Entretanto, a gestora manteve-se inerte. Em função disso, evidentemente, o processo não tramitou ao órgão ministerial. A par disso, certificamos, junto ao protocolo, que também não havia qualquer manifestação da gestora a respeito, tendo em vista esses dois elementos, excelências, eu trago voto no sentido que se aplique a multa no patamar mínimo à gestora, que gira em torno de 100 UPFAOs, cientificar interessada que, transcorrido 15 dias do trânsito em julgado, faça o devido recolhimento a crédito com contas, alertá-la que, não agindo dessa forma, o título executivo criado será ou poderá ser enviado à competente ação de execução, remeter o processo com contas para as medidas de sua competência, evoluir ao gabinete do relator para acompanhamento do pagamento da multa e outras providências e publicizar a decisão. Eu como voto nesses autos, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas. Em considerada a data de instauração do processo e não existe qualquer questionamento acerca de prescrição quinquenal, feita a verificação no sistema integrado, também não foi verificada paralisação superior a 3 anos. E, conforme relatado pelo conselheiro Anselmo, o gestor foi notificado e não apresentou defesa. Nesse sentido, não foi apresentado nenhum fato capaz de desconstituir o fato gerador da multa e o Ministério Público de Contas se manifesta pela aplicação da sanção. Em discussão. Conselheiro Anselmo, quando foi que se deu a abertura do processo? Mas qual mês? Dezembro, excelência. Dezembro de 2015. Ok. Com o relator, conselheira Ana Raquel, como vota? Aprovado. Excelência, trago o processo 18.077 de 2011. É um processo aberto pelo FUNCONTAS para sancionamento do gestor do município de Colônia Leopoldina no exercício financeiro de 2010, pelo não envio do balancete de assistência social do mês de julho daquele ano, em desatenção à resolução número 2 de 2003.
Da análise dos autos, constatamos que o presente processo foi instaurado com o objeto de descumprimento semelhante ao que consta do processo 14454 de 2010, relatado em 5 de maio de 2016 e Acórdão 65 de 2016, conforme cópia da publicação, as folhas 22 e 23. Tendo em vista, excelência, que o gestor já foi multado em razão do mesmo fato, perde objeto desse processo, então aqui apenas estou trazendo para a informação e aqui encaminhando o voto para o seu arquivamento. É como voto neste caso, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Diante da constatação do conselheiro relator, o Ministério Público se manifesta pelo arquivamento. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Voto com o relator, presidente. Também com o relator, aprovado. Senhor presidente, tem um processo de aposentadoria que, como faço com os demais, apesar de ser só um, não vai ter prejuízo, que eu faço da mesma forma, onde sentir o número do processo e o beneficiário. Processo 16034 de 2013, desculpe, é uma aposentadoria voluntária e a interessada é a senhora Maria Nazaré Rivaldo. Há aqui as manifestações apropriadas, municipais e também do Ministério Público junto ao Tribunal, e eu trago o voto no sentido que nós registremos este ato aposentatório para os seus fins jurídicos, ao tempo em que também peço a cientificação dos gestores do órgão de origem até do fundo previdenciário daquele município aqui, tratando do município de Coruripe, sobre esta deliberação e também da potencialidade de encaminhamento dos documentos originais para, naquele órgão previdenciário, ficar arquivado, tendo em vista que podem ser necessários para outras situações, inclusive de interesse da beneficiária. Como voto, senhor presidente? Com a palavra o Ministério Público de Contas. Ratifico o parecer da primeira Procuradoria de Contas pelo registro do ato. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Com o relator. Também com o relator, aprovado. Senhor presidente, eu aqui estou pedindo o adiamento, 5 processos, e a razão é justamente a decisão plenária do dia de ontem, que eu estou no aguardo da publicação para sua eficácia e daí poder trazer os processos. São os processos 1704 de 2010, 6054 de 2011, 10152 de 2012, 3199 de 2018, 3057 de 2018. Esses 5 processos. Sendo assim, senhor presidente, acredito que minha pauta de hoje esteja esgotada. Feito o registro, com a palavra a conselheira Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, antes de passar a relatar, eu queria só fazer a ressalva de que em todos esses processos, Vossa Excelência está impedida. Sendo assim, eu me declaro impedido, mais uma vez, e transmito a presidência da sessão ao conselheiro Anselmo Brito. Desculpe, excelência, desculpe. Eu estou me declarando impedido, Perfeitamente. transmitindo a sessão. Tá, desculpe e obrigado. Com a palavra, doutora Ana Raquel. Julgamento para Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, eu tenho para relatar processo de aposentadoria, vou fazê-los em lista como é praxe aqui no nosso tribunal. O primeiro é o processo TC 8784 de 2010, que cuida da aposentadoria voluntária por idade com proventes integrais da senhora Ruth Barbosa Lopes Cavalcante, membro do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal de Maceió. Processo TC 949 de 2011, beneficiária a senhora Mair da Silva Oliveira, também do quadro de servidores do Poder Executivo Municipal de Maceió. Processo TC 16.277 de 2009, beneficiária a senhora Niedja Maria Cerqueira Vanderli, também servidora do Poder Executivo Municipal de Maceió. E o processo
TC 7740 de 2009, a beneficiária é a senhora Margarida Maria Pereira Cavalcante, do quadro de Magistério Público Estadual. Esses 4 processos são aposentadorias voluntárias por idade com proventos integrais. E tem mais um processo, que é o processo TC 12.770 de 2010, que trata da aposentadoria de Manuel Alves da Silva, do quadro de servidores do Executivo Municipal de Maceió. Se trata de uma aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. Em todos os processos houve parecer do Ministério Público pela legalidade e o meu voto é no sentido do registro dos atos. Com a palavra o órgão ministerial. Como relatado, em todos os processos consta parecer escrito do Ministério Público de Contas pelo registro dos atos e eu ratifico essas manifestações. Em discussão e votação, como voto, conselheiro Alberto Pires. Acompanho a relatora, senhor presidente. Também acompanho. Aprovados. Excelência, com a palavra. Não tenho mais processo para essa sessão. Senhor presidente, devolvido a presidência. Desse modo, passo a relatar. Inicialmente, processos de prescrição intercorrente. São eles os processos TC 18.192/2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, possuindo como responsável o senhor Antônio Lins de Souza Filho. O processo houve a notificação do gestor, que apresentou defesa. Houve despacho do Ministério Público de Contas, todavia estou acolhendo a prescrição intercorrente. Processo TC 18.164/2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, também como responsável o senhor Antônio Lins de Souza. Processo Funcontas referente ao não envio do balancete do Fundeb do mês de novembro de 2010. Processo com notificação do gestor. Este apresentou defesa. Houve tramitação pelo Ministério Público de Contas, com despacho da 3ª Procuradoria de Contas. Processo TC 15.458/2011, da Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores, tendo como responsável o senhor Francisco José Ribeiro Sampaio, referente ao não envio do balancete do mês de julho de 2011. O processo teve notificação do gestor, que não apresentou defesa, mas houve tramitação e despacho da 4ª Procuradoria de Contas. Por fim, o processo TC 744/2013, da Prefeitura Municipal de Traipu, possuindo como responsável a senhora Juliane Tavares Machado dos Santos. Processo aberto pelo não envio do substitutivo na forma da Lei 8666/93. Na verdade, deve ser um termo aditivo, né? Contrato com a empresa Alto Posto Progresso Limitada. Houve notificação do gestor, que não apresentou defesa, sem parecer ministerial. Todos os processos eu estou votando pelo acolhimento ex officio da prescrição intercorrente. Estou determinando o arquivamento dos autos com base no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Estou votando por dar conhecimento ao gestor do respectivo exercício e publicar a presente deliberação. É como eu estou votando, com a palavra ao Ministério Público de Contas. Independentemente das diferentes tramitações que são observadas nos 4 processos relatados, na data de hoje foi feita uma verificação no sistema e em todos eles é possível verificar a paralisação em um único setor por tempo superior a 3 anos. 1.274 dias, 1.233 dias, e em um deles é uma paralisação superior a 3 anos, considerada a sucessão de relatorias após a vacância do cargo do conselheiro Luiz Eustáquio. Então, em todos esses processos, há essa constatação objetiva através do próprio sistema de paralisação superior a 3 anos e a manifestação é pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
Em discussão e votação, conselheira Anselmo. Excelência, divirjo pelas razões subejamente conhecidas de Vossa Excelência. Conselheira Ana Raquel. Acompanho, Vossa Excelência. Aprovados. Excelências, trago mais 6 processos, também processos FUNCONTAS, nos quais eu estou acolhendo a prescrição quinquenal da pretensão punitiva. São eles os processos de número 3180/2010, da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, possuindo como responsável a senhora Maria Cícera Mendonça Casado, relativo ao não envio de contrato com a empresa Alto Posto Via Norte Limitada, processo sem notificação do gestor, por isso sem defesa e sem tramitação pelo Ministério Público de Contas. Processo TC 4188/2010, oriundo da Prefeitura Municipal de Messias, possuindo como responsável a senhora Vânia Brandão Maiomena, referente ao não envio de contrato com as empresas Arthur Correia Júnior ME, Ricol Construções, Comércio e Serviços Limitada e Lacerda Engenharia Limitada, também processo sem notificação do gestor, razão pela qual também não houve defesa do mesmo. Processo TC 17972/2011, da Prefeitura Municipal de Murici, possuindo como responsável o senhor Remi Vasconcelos Calheiros, referente ao não envio do balancete do Fundeb do mês de maio de 2010, processo com notificação do gestor, este apresentou defesa, todavia sem parecer do Ministério Público, não houve tramitação em razão do acolhimento ex officio da prescrição quinquenal. Processo TC 18.225/2011, da Prefeitura Municipal de Roteiro, possuindo como responsável o senhor Fábio César Jatobá, referente ao não envio do balancete da assistência social do mês de novembro de 2010, processo sem notificação do gestor, razão pela qual esse também deixou de apresentar defesa. Processo TC 16.492/2011, da Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano, possuindo como gestora a senhora Jailde Souza Veras, referente ao não envio do balancete referente ao mês de agosto de 2011, também processo sem notificação do gestor. Processo TC 5653/2012, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Giraldo Ponciano, possuindo como gestor o senhor ou a senhora Jailde Souza Veras, referente ao não envio do balancete do mês de outubro de 2011, também processo sem notificação do gestor. Todos eles eu estou acolhendo ex officio a prescrição quinquenal, determinando o arquivamento do processo com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Estou votando por dar conhecimento ao gestor no respectivo exercício financeiro, por publicar a presente deliberação e remeter cópia integral dos autos à Corregedoria da Corte para que possa apurar eventual responsabilidade funcional. É como eu estou votando, e com a palavra o Ministério Público de Contas. Nesses últimos processos relatados, em que há o voto pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, não tendo tido a oportunidade de acesso aos autos, não é? Porque, como não teve defesa, os processos não tramitaram pelo Ministério Público, alguns deles, e outros porque houve já o reconhecimento ex officio, eu só posso me manifestar em tese, né? Sobre o entendimento que nós temos em relação à prescrição e suas causas interruptivas. Nós temos considerado como causa interruptiva a abertura do procedimento
e eu sei que isso é um ponto em que há divergência em relação ao conselheiro relator. Então, por isso, eu não teria como dizer em todos os processos se, conforme o entendimento do Ministério Público de Contas, houve ou não prescrição quinquenal. Todavia, verificando no sistema todos os procedimentos, em todos eles houve paralisação em um único setor por tempo superior a 3 anos. Então, o fim em todos os processos seria o mesmo, seria o arquivamento. Então, nesse sentido, não tendo condições de me manifestar pontualmente em cada um dos processos em relação à prescrição quinquenal, eu apenas deixo registrado que em todos eles há a verificação da prescrição intercorrente. Em discussão e votação. Senhor presidente, pelo meu entendimento ser da mesma forma do Ministério Público com relação à citação do gestor, Vossa Excelência poderia dar essa informação se nesses processos os responsáveis chegaram a ser notificados pelo FUNCONTAS e o prazo do dever de encaminhar o processo até a citação é que foi de 5 anos ou mais? Nós temos 6 processos, tá? Dos 6, 5 não houve notificação em nenhum momento do gestor. Em um processo 17.972, que eu vou... O processo foi aberto em 9 de dezembro de 2011. Que no entendimento de Vossa Excelência seria uma causa interruptiva, né? Para mim, não é causa interruptiva, porque a prescrição intercorrente ela só ocorre no curso do processo. E a relação jurídica processual ela só existe em sua forma, ainda que linear, nas relações jurídicas administrativas, após a citação da parte contrária, né? A abertura do processo... Essa abertura não foi a citação que foi? Não, a abertura do processo se deu em 9 de dezembro de 2011. Houve despachos ao longo do procedimento, que no meu entender, nenhum ato inequívoco, né? Mas houve despachos. Houve um despacho encaminhando ao Ministério Público de Contas em 2015, né? Aí já passa mais de 3 anos que, pelo entendimento do Ministério Público, poderia incidir a prescrição intercorrente entre a abertura. Agora, o mais interessante é que ela se deu de forma intercorrente antes do surgimento da relação jurídica processual. Até aí o gestor não foi citado? Até aqui ele não foi citado. Até esse momento não foi citado. Houve despacho novamente em 2015, novo despacho em 2015. A notificação do gestor só ocorreu em 26 de outubro de 2015. Então, entre a data de abertura do processo, que foi 9 de dezembro de 2011, e a notificação, transcorreu o prazo superior a 3 anos da prescrição intercorrente no entendimento do Ministério Público de Contas. E no entendimento de Vossa Excelência, a prescrição quinquenal em que momento? Meu entendimento é que a abertura do processo... A obrigação... Junho de 2010, junho de 2015, 6 de 10. Tá, ok. A obrigação ela é de maio de 2010, a obrigação, e a notificação somente ocorreu no dia 26
de outubro de 2015. Então, por isso que eu entendo que a prescrição, nesse caso, para a gente o efeito 26 de outubro. Mais 5 anos depois. Não, mas foi no final do ano. Desculpe, presidente. O processo ele é de 2011, dezembro de 2011. Ele foi aberto. E a citação foi em 2015. A citação foi em 2015. Mas não transcorreu 5 anos. Exatamente. Para mim, é porque eu não considero a abertura do processo como causa interruptiva. Para mim, a abertura do processo... É a citação. Para mim, a primeira causa interruptiva É a citação. é a citação. Certo. A primeira causa interruptiva. Nós estamos diante de uma obrigação de maio de 2010. De maio de 2010. Ok. E outubro entendido que era 2011. de 2015. 2011 foi o processo. Foi o processo, a abertura. Né? Ok. Então, continua em discussão. Em votação, conselheiro Anselmo, com vota. Eu novamente divido, subjamente pelas razões que todos sabem. Conselheira Ana Raquel, como Eu vota? acompanho Vossa Excelência, presidente. Aprovados. Sendo assim, excelências, minha pauta para o dia de hoje fica esgotada. Com a palavra para relatar o conselheiro substituto Alberto Pires. Senhor presidente, em todos os processos que estão pautados para hoje, Vossa Excelência, eu acho que está impedido, porque exarou parecer na qualidade de membro do Ministério Público. Já me declaro impedido e transmito a presidência do julgamento ao conselheiro Anselmo. Senhor Alberto, com a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, trago aqui inicialmente 4 processos, todos pela prescrição quinquenal, e onde em todos esses processos o gestor não foi notificado ou citado, como assim a terminologia que queira, e, no entanto, foi solicitado pelo membro do Ministério Público, o então procurador, Dr. Rodrigo, mas não foi citado. Então, trarei agora, de forma compacta, a descrição de cada processo. Então, trata-se dos processos 13.669 de 2011. O gestor, o senhor José Luciano Barbosa da Silva, gestor da Prefeitura Municipal de Arapiraca, exercício 2011. Pelo descumprimento do calendário de obrigações do primeiro termo aditivo ao contrato. Processo 4.973 de 2010. O gestor da Secretaria de Estado de Saúde, exercício 2009, o senhor Herbert Mota Almeida. Processo 17.649 de 2011, o gestor da Prefeitura Municipal de Paripoeira, o senhor Carlos Abraão Gomes de Moura, exercício 2010. E o processo 17.648 de 2011, gestor da Prefeitura Municipal de Paripoeira, também o senhor Carlos Abraão Gomes de Moura, exercício 2010. Em todos os processos, como já mencionei, eles não foram citados, notificados, e eu trago a proposição para que sejam arquivados em razão da prescrição quinquenal. É assim como eu me exponho, senhor, proponho a decisão, senhor presidente. Com a palavra o órgão ministerial. Nós temos a mesma situação dos processos que foram relatados pelo conselheiro Rodrigo. Agora, com a informação de que até hoje não houve citação e tendo sido os processos autuados em 2011 e em 2010, então há a verificação realmente do transcurso de 5 anos, sem uma nova causa interruptiva. E, além disso, há a verificação no sistema da paralisação por mais de 3 anos em todos eles. Então, nesse sentido, a manifestação do Ministério Público é pelo reconhecimento da prescrição. Em discussão e votação. Senhora Ana Raquel, como vota? Excelências, eu naturalmente divido pelas razões que todos conhecem. Aprovado com a divergência do conselheiro Anselmo Brito. Excelência. Senhor presidente, dando continuidade aqui à relatoria, trago agora um processo pelo não aplicação da multa e acolhimento da defesa. Trata-se do processo
1166 de 2017. Da unidade... Excelência, permite, esses processos todos, o Rodrigo estaria impedido. O doutor Rodrigo, esse também, todos. Tá, todos. Obrigado. Todos os processos. Então, estou relatando o processo 1166 de 2017, que também o doutor Rodrigo, nosso presidente da Câmara, está impedido em função de ter zarado pareceres como membro do Ministério Público. A unidade responsável, a unidade jurisdicionada é o Instituto de Tecnologia de Informática e Informação, chamada ITEC. E o responsável, o senhor José Luciano Santos Júnior, exercício 2016. O afastamento da multa se deveu porque ele entregou o balancete referente ao mês de março, o dia 2 de maio. Então, inicialmente foi considerado inadimplente, mas acontece que o prazo máximo para a entrega é 30 dias do mês seguinte. E o 30º dia caiu no sábado, de forma que até o dia 2, que era segunda-feira, o primeiro dia útil, estaria em adimplente, né? Então, por isso que o Ministério Público, inclusive, se manifestou pelo acolhimento da defesa, por esses motivos, e da mesma forma eu manifesto no sentido de afastar a aplicação da multa ao senhor José Luciano Santos, na qualidade do presidente do ITEC, no exercício de 2016, neste processo. E determinado, após, se essa Câmara acolher, o seu arquivamento dos presentes autos. É assim como eu proponho, senhor presidente. Com a palavra o órgão ministerial. Eu apenas ratifico a manifestação da 6ª Procuradoria de Contas pelo acolhimento da defesa. Em discussão e votação. Conselheira Ana Raquel, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho. Aprovado. Excelência. Senhor presidente, dando continuidade ao último processo da pauta de hoje, da minha responsabilidade, trata-se do processo 851 de 2017. A unidade responsável, o Fundo Municipal da Assistência Social de Carneiros, e a gestora, a senhora Margarida Maria Nobre dos Anjos. Trata-se do processo com contas e pela aplicação da multa. O processo trata do envio em tempo, fora do tempo regulamentar da 4ª remessa do SICAP, correspondente aos meses de julho e agosto de 2016, do Fundo Municipal da Assistência Social de Carneiros, e assim descumprindo o artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa 02 de 2010. O Ministério Público de Contas se manifestou também pelo não acolhimento da defesa, pela insubsistência, porque apenas a defesa ela só argumentava que não agiu com má fé, dolo ou culpa, né? E também não instruiu com nenhum documento que colocasse algum motivo que fosse plausível, e dessa forma o Ministério Público se manifesta pelo não acolhimento da defesa, e da mesma forma eu me manifesto acompanhando o Ministério Público, senhor presidente. Em discussão, desculpem, com a palavra o órgão ministerial. De acordo com o parecer escrito que consta dos autos, as razões de defesa apresentadas não foram suficientes a desconfigurar o fato gerador, e o Ministério Público de Contas se manifesta pela aplicação de multa. Em discussão e votação. Conselheira Ana Raquel, como vota? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho. Aprovado. Excelência. Senhor presidente, é o último processo da minha pauta de hoje. Está esgotado. Senhor presidente, devolvida a presidência. Senhores conselheiros, não havendo mais pauta para o dia de hoje, fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão.